Bem, olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no canal A Arte de Viver. Nós estamos na nossa sequência de estudos que falam sobre hermetismo, sobre os princípios herméticos, sobre estes ensinamentos milenares que atravessam gerações e que nos dão a possibilidade de compreender um pouco qual é a dinâmica do funcionamento, não só do nosso universo, mas praticamente de todos os universos existentes. Algumas vezes eu converso com algumas pessoas e quando eu falo dessa questão dos multiversos, dos inúmeros universos, conforme me foi apresentado por Pai Malaquias, no livro O Reino Místico de Deus, já é um conhecimento aceito, inclusive, pela própria ciência oficial, pela ciência formal, por suas características, né? Mas alguns ainda não aceitam ou tentam, de alguma maneira, às vezes até inocente, refutar a existência de um universo para além desses que nós conhecemos ou que nós achamos que conhecemos. A imensidão deste universo é tão significativa que os mais variados telescópios modernos, tanto aqui na Terra quanto fora, o Hubble, o mais recente, agora que me foge o nome, que é muito tecnológico, enfim, e que traz imagens espetaculares, eles não deixam muitas dúvidas com relação à extensão, se é que a gente pode afirmar dessa forma, deste universo onde a Terra está inserida, onde a nossa galáxia está inserida, onde a Via Láctea está inserida e onde os demais sistemas que são observáveis aos olhos humanos, através de equipamentos ou dos seus próprios olhos, estão inseridos. E nós, principalmente os esotéricos, principalmente aqueles que buscam um conhecimento mais profundo, buscam uma conexão um pouco diferenciada, um pouco fora do padrão, um pouco fora dos conceitos atuais, acabam sendo vistos como sonhadores, como pessoas que estão um pouco perdidas, né, na relação. Não aceitam os universos, quiçá as dimensões, as demais dimensões do conhecimento. E nós sabemos que nós, humanos, na condição humana que nós nos colocamos hoje, ela acaba sendo uma condição humana peculiar, porque nós vivemos numa dimensão, vamos assim dizer, numa terceira dimensão, indo através de um processo de ascensão, de conhecimento, de crescimento, para uma quarta e quinta dimensão, praticamente direto, já nesse final de ciclo que nós estamos. Se eu aceito que existe uma dimensão, se eu aceito que existe uma segunda dimensão, eu posso aceitar a possibilidade de ter uma terceira, que é onde nós estamos inseridos, né? E para que essa conexão possa, de fato, estar estabelecida, nós precisamos compreender que nesta fase, como muito já tem sido dito, tem sido falado, para que nesta fase de transição interplanetária, de transição deste momento do nosso sistema, e não é só o planeta Terra, é todo um sistema que está envolvido, é preciso que haja uma mudança em um padrão natural que nós humanos temos, que nós humanos estamos inseridos. Mas, objetivamente, não só os humanos, mas toda a vida, todo o ser vivente
tem esse padrão que está passando por um processo de transição, saindo de uma condição e indo para outra condição. Muitas vezes as pessoas se perguntam, mas como isso se dá? De que maneira que essa transição de fato acontece? Como é que eu posso transicionar de uma condição para outra? Mas muito se fala da terceira dimensão, da quarta, da quinta, da 10ª dimensão, da 12ª dimensão, enfim. Como que nós, viventes nessa condição que estamos aqui, podemos sair desse status e ter como se fosse, com muita clareza, um crescimento para esse outro estágio. Aí entra uma questão que é basicamente o que nós vamos falar hoje. E aqui é um processo muito curioso, eu preciso reconhecer, porque, como vocês sabem, eu preparo um material, eu faço um estudo prévio. Deixa eu só ajeitar a câmera que está meio... Eu faço naturalmente um estudo prévio, já conheço, já estudei, já fui atrás e tudo, mas eu sempre faço uma revisão, sempre faço uma reconexão para que eu consiga extrair o melhor desses contatos que me são permitidos nesta nova fase em que nós estamos. E eu preciso reconhecer que esse, em particular, ele trouxe para mim uma reflexão interna muito grande. Depois de muitos ocorridos, de tantas situações que a gente observa, tanto na mídia quanto no nosso cotidiano, nas nossas relações mais comuns, como que este princípio hermético que nós vamos falar daqui a pouco, como que ele pode nos auxiliar nesta conexão no cotidiano, na vida, naquilo que nós fazemos diariamente e que às vezes estamos tão inseridos nas nossas ações do cotidiano que nem percebemos e não conseguimos deixar a nossa consciência agir para que as coisas de fato possam ser encaminhadas. É muito importante, e eu acho que você já percebeu isso, você que acessa o canal, que nós vivemos pautados por fases existenciais. Da mesma forma como nós lemos um livro hoje, e se nós nos permitirmos buscar este livro daqui a 2 anos, provavelmente ele será um novo livro, principalmente se for um livro com conteúdo profundo. E se nós buscarmos este mesmo livro para uma terceira leitura daqui a 5 anos, provavelmente ele vai ser outro completamente. Comigo aconteceu com o Kybalion, como eu disse a vocês em oportunidades anteriores. O Kybalion, ele praticamente caiu, eu estava numa livraria no aeroporto, ele praticamente caiu na minha mão. E eu já tinha ouvido falar, mas não tinha lido, isso há uns 6 anos atrás. E aproveitei, já fiz uma leitura, depois fiz outra leitura e deixei ele dormindo. Eu não consegui me conectar com os temas que estavam lá. Dada a profundidade, e não é uma leitura, como eu já disse, corriqueira, não é como você lê um romance, por exemplo, que às vezes dispensa uma atenção mais profunda. O Kybalion naturalmente exige uma conexão maior. E neste meio tempo, não por acaso também, me indicaram a leitura do Corpus Hermeticum, que é de Hermes Trismegistus, e aí parece que a coisa começou a fazer algum sentido, algum efeito. Também o Corpus Hermeticum é uma leitura bastante profunda, bastante densa. E aí o Corpus Hermeticum me ajudou a compreender o Kybalion, porque o Kybalion, ele deriva do Corpus Hermeticum. A sua fundamentação, a fundamentação do Kybalion é nos escritos de Hermes. O Kybalion não é um escrito de Hermes Trismegistus. O Kybalion é
um escrito daquele que se denomina como 13 iniciados, como magos, como o William Walker Atkinson. Mas por que nós, nesse trabalho, podemos trazer isso para o nosso dia a dia? Você certamente deve ter observado na comunidade onde você mora, no prédio, na sua casa, na TV, quando você liga. Eu praticamente já não ligo TV já faz um bom tempo mesmo. Até os Jogos Olímpicos, que eu adoro, tenho usado o celular e tudo. Uma certa movimentação mais densa em termos de vibrações energéticas. É aquele dia que você acorda e fala, puxa, eu não estou me sentindo bem, o que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo? E aí você não consegue uma resposta. Mas fato é que a densidade do racional humano, ele está chegando num ponto em que, de fato, nós vamos começar a sentir uma separação clara de pessoas, de comunidades, de grupos, para uma condição diferenciada, para uma condição de um salto. Não é que as pessoas vão se tornar melhores ou piores do que outras, porque isso é terrível e acaba dando a entender que uns são preferidos e outros são preteridos em relação a um desenvolvimento não só intelectual, mas espiritual também. E é esse entendimento que nós vamos hoje, em conjunto, buscar, através desse princípio que nós vamos estudar, deste conhecimento que nós vamos buscar um aprofundamento. Você já sabe que nós já estudamos o princípio do mentalismo, já estudamos o princípio da correspondência, e hoje, neste terceiro princípio, é o princípio da vibração. E veja como isto, de fato, tem tudo a ver com aquilo que nós vivenciamos no cotidiano, com aquilo que nós experimentamos através dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas palavras, em relação a tudo aquilo que convive conosco no cotidiano. Depois nós vamos olhar a polaridade, o princípio do ritmo, da causa e efeito e o princípio do gênero. Muito bem. Há um livro, inclusive está lá no canal Mente Milionária, que é o Livro de Sete, ou Sete Fala, o livro da eterna validade da alma, ou a eterna validade da alma. Lá neste livro ele diz que tudo é energia. E este tudo literalmente contém todas as pessoas, todo o universo, todas as coisas com as quais nós convivemos e todas as coisas com as quais nós nem damos conta que elas existem. Eu digo não damos conta porque de fato isso acontece. Eu consigo pegar uma carta do tarô, por exemplo, como essa, e tocá-la. Eu consigo pegar este mouse, posso tocar o notebook, posso tocar esse celular que está gravando, posso tocar. Mas existem outras, entre aspas, coisas que existem e nós não podemos percebê-las pelos nossos sentidos tradicionais, como o olfato, o tato, a audição, o visual, enfim, a gente não consegue, porque está além da nossa capacidade de percepção. E percepção é algo que nós vamos desenvolvendo gradualmente. Sendo tudo energia, e o princípio da vibração diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Isso demonstra que há algo
muito profundo que nós podemos acessar desde que a nossa vibração esteja num padrão ou numa frequência mais conectada com o plano maior, menos densa, mais rápida, mais ligeira. Quanto maior a vibração, ou seja, quanto maior a vibração, mais nós estamos caminhando para um nível de ascensão a um padrão que talvez nós não estivéssemos ou não estejamos ainda prontos ou habituados a ele. Quando há uma diferença de vibração entre um ser e outro, isto se torna perceptível, porque as ondas, elas se conectam, e ao se conectar, elas se tornam co-amigas, vamos assim dizer, elas buscam uma coparticipação. Por exemplo, como este sino que uma maravilhosa amiga me deu, amiga recente, mas antiga, né? Me deu recente neste corpo, mas antiga de alma, me agraciou recentemente. E veja, você tem um toque e ele emite uma vibração. Eu estava hoje meditando com ele já, ele tem um toque, ó. Ele tem uma determinada vibração, não contínua, porque aquilo que causou a vibração já está interrompido, que é o toque. Agora veja, se você toca e dá continuidade, perceba que você vai administrando a onda à medida em que ela se torna mais rápida ou mais lenta. E esse processo, para mim, ele é bastante mágico, porque ele mostra como que nós vivemos as nossas relações. O princípio da vibração diz: matéria, energia, mente e espírito. Eles resultam em grande parte, de índices variáveis de vibração. E daqui a pouco vocês vão compreender o que eu quero dizer aqui. Ele nos permite uma compreensão ou uma conexão maior quando nós observamos a frequência de conexão destas vibrações que nós geramos a partir do nosso próprio ser. O puro espírito, ele, segundo essa visão, é infinitamente rápido. Ele parece parado, em repouso. Por sua infinita rapidez, quando você consegue observá-lo, ele está parado. Um átomo, por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco. A matéria densa, da mesma forma, ela também, por sua densidade, tem uma vibração muito baixa e parece que está em repouso. Quando você pega uma pedra, né, um cristal, quando você pega um cristal, você olha, parece que ele está parado.
mas internamente nós sabemos, já por estudos, que ele continua vibrando uma determinada frequência. E isso vale para todos os tipos de situações com as quais nós vivemos, desde, claro, as mais densas até as mais rarefeitas. Aqui eu trago para vocês um modelo atômico, né? Um modelo de conhecimento atômico. Eu sinto muito, mas eu não trouxe a referência de onde eu copiei. Então você tem desde um modelo que ele chama de bola de bilhar, passa por vários até chegar àquilo que é dito ou chamado mais atualmente no modelo quântico. Passa em cada uma das fases até explicar. Não é que foram criados esses modelos foram revelados, eles foram descobertos, eles estavam já num nível potencial de conhecimento e os cientistas foram lá e descobriram, eles conseguiram trazer à consciência não só deles, mas da própria humanidade. E veja como isso é fundamental. Aqui, o princípio da vibração nos diz que quanto mais alta a vibração será, mais alta será a sua posição na escala. Tudo está em movimento vibratório, desde os corpúsculos, ou seja, aqueles fragmentos, aqueles fractais, até os elétrons, átomos, moléculas, enfim, a energia completa está sempre em movimento. Este princípio que depois, mais na frente, no Kybalion, a gente observa ele como também uma lei, que é esse princípio da vibração, ele está conectado àquilo que nós aprendemos através do livro O Segredo, através de Jerry Stair Hicks, ou os Abraham, como a lei da atração. Parece, de novo, uma coisa comum, uma coisa corriqueira, este princípio, mas não é. Porque onde ou de que maneira que as nossas vibrações afetam o nosso cotidiano? E nós temos ação sobre esta vibração ou somos reféns destas vibrações? Nós estamos entregues a ela. Quanto mais você estiver desenvolvido no seu processo de conexão espiritual, no seu processo de purificação, de reconhecimento das suas próprias limitações, das suas próprias crenças e das capacidades que você tem para desenvolver determinada coisa, melhor numa escala você estará. Quanto mais o seu pensamento, quanto mais o seu sentimento estiver conectado a uma sensação, por exemplo, de raiva, de ódio, de desejos desenfreados, de vícios incontidos, principalmente vícios relacionados a hábitos, a sistemas densos, mais você vai atrair por este processo de conexão vibratória semelhantes. Pessoas ou situações que vão espelhar literalmente aquilo que você está atraindo. Lembre-se que no princípio da correspondência nós observamos que tanto o ódio quanto o amor, eles são de fato a mesma coisa. O que muda é a gradação da vibração em cada uma das etapas. Ela vai saindo de um ponto e vai acessando, por exemplo, numa escala de amor intenso, amor muito profundo, o amor para além daquilo que nós aprendemos a chamar de amor incondicional, ele vai atravessando gradações até chegar no centro, que seria um equilíbrio, e depois passando a outros sentimentos de raiva, de furor, de ira, de raiva e naturalmente depois há um sentimento de ódio.
E isso vale para todas as outras coisas. Quanto mais o meu campo energético estiver conectado a essas energias e vibrações mais densificadas, mais conectadas com a matéria, mais haverão reflexos no meu corpo físico, por exemplo. Mais eu vou sentir fisicamente a influência deliberada desses efeitos dos meus campos energéticos. E quando eu atendo pessoas, tanto na esfera mais espiritual e também na esfera psicológica, muitas vezes eu observo que nós, humanos, todos nós, sem exceção, estamos, na maioria das vezes, conectados a fenômenos, a efeitos, a coisas que são tangíveis para a nossa realidade. E aquilo que entra na esfera do abstrato, aquilo que vai um pouco além da matéria que eu posso tocar, eu vou deixando de lado. E eu saio da probabilidade ou da possibilidade de expandir o meu nível de consciência, aceitando que, por exemplo, o meu tempo nesta Terra, ele tem um padrão, uma determinada limitação neste tempo de consciência que a gente tem, mas quando eu expando a minha capacidade de compreender as coisas e começo a entender, por exemplo, que a morte, que é o maior medo da humanidade, dos homens e de todos aqueles que têm a consciência de viver, ela não existe. Não no plano da eternidade. E que o estágio que nós viemos realizar aqui neste tempo é um estágio de passagem mesmo. É um estágio que nos traz a este momento para que nós possamos ter os maiores aprendizados, para que nós possamos nos desafiar, para que nós possamos aprender de fato a lição, por exemplo, que Jesus nos ensinou, que Buda, que Platão, que o próprio Hermes nos trouxe, e que ficaram guardadas durante muito tempo e a gente não se conectou. Quanto mais você perceber que o seu nível de vibração está mais acelerado, e não é que o seu corpo ou a sua mente vai estar acelerado. Você pode, no estágio de meditação profunda, por exemplo, se sentir muito em paz, tranquilo, imóvel. Só que o seu espírito, o seu campo espiritual, o seu corpo energético, todo o seu sistema de chakras, os 7, 12 mais conhecidos e depois os milhares que cobrem os nossos corpos, eles estão mais ampliados. Você passa a enxergar e se relacionar com o mundo de uma maneira mais serena, mais tranquila, apesar de toda a aceleração da vibração, como nós vimos agora através deste sino. E extrair o melhor de si exige prática, exige empenho, exige uma conexão profunda. A física quântica, eu já repeti algumas vezes, eu não domino o conceito objetivo da física quântica, tenho insights, sou como autodidata, mas não me aprofundei em estudá-la, mas já estudei muito. Ela nos traz uma referência de que tudo é vibração, tudo é onda e partícula, basicamente ao mesmo tempo, e que depende naturalmente do observador para definir se aquilo é uma onda ou se aquilo é uma partícula. Quando você vai se aprofundar um pouco e buscar os conhecimentos, por exemplo, de Akhenaton, nós temos neste grande faraó da eternidade, como nós vimos nos primeiros vídeos desta série,
Um ser que, em meio a um conjunto, ou a uma sociedade, a uma comunidade, que praticamente dividia tudo em deificações, em deuses, e ele chega um momento que ele diz, só existe um. Só existe o eterno, só existe um Deus, e ele é tudo o que existe. Parece uma coisa simples isso, eu queria que você atentasse. Parece uma coisa simples, mas ela é profunda, quase que ao extremo. Porque quando eu, no meu modo de existir, no meu modo de viver, consigo conceber a presença de um único ser e que eu sou uma parte dele, um fragmento dele, mas ele é maior do que eu, como disse Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um, mas ele é maior que eu. Então eu começo a entender, através desses ensinamentos, assim como o fez Jesus Cristo, que nós somos deuses, sim, mas não deuses na concepção tradicional. Não, por quê? Porque nós somos fractais, ínfimos deste Criador que é o todo, desta consciência suprema que é o todo. O princípio do mentalismo, como nós já vimos, nos traz exatamente tudo é mente, o todo é mente, mas ainda se referindo a esse aspecto limitado dessa mente que, como nós aprendemos a dizer, mente, engana, porque está ligada a um princípio de estado de ego. O salto ou a virada de chave que nós precisamos buscar, ela está ligada, por exemplo, ao que dizem os grandes gurus indianos quando eles nos ensinam a yoga como um princípio de vida, como um princípio de caminho de fato. E os praticantes da yoga sabem que não se trata apenas da yoga na expressão física, mas sim da yoga como um conjunto de ensinamentos que estão para além das práticas de asanas, mas também com elas. Porque quando você atinge um estágio, eu não sou um praticante, recentemente eu tenho praticado, eu tenho buscado aprender, eu tenho buscado aprender, porque eu deixei passar isso na minha vida num dado momento e agora estou retomando. Mas a busca pela prática da yoga como um princípio de vida, ela nos conecta com o princípio da vibração. Porque determinadas posições ou asanas, ela nos traz uma harmonia interna que modifica a minha vibração, amplifica o meu estado de consciência e permite que, de fato, o meu ego se aquete. O desespero do meu ego é perceber, e esse é o desespero do ego, que ele vai morrer, que ele é finito. E é neste momento que muitas vezes ele aciona gatilhos de autossabotagem ou ativação de todas as nossas sombras de maneira sabotadora e não de maneira iluminadora. Porque a sombra, como vocês já ouviram de mim aqui algumas vezes, ela é uma vibração, ela é uma energia que nos traz aquilo, ela nos demonstra aquilo que muitas vezes nós temos vergonha de apresentar ao mundo. Alguns hábitos, alguns vícios, algumas ideias que se perdem no tempo da nossa relação com o mundo e que a gente para e não observa e não dá atenção e tantas outras coisas. A vibração é um pressuposto existencial. E quanto mais eu busco
a minha conexão, por exemplo, com a espiritualidade superior, com práticas que centram a minha energia, que me conectam com as verdades que existem e com a verdade principal do eterno, como nos diz a Kabbalah, como nos diz os princípios essenciais da tradição egípcia e de tudo aquilo que já vem sendo trazido ao longo das eras. Quanto mais eu pratico, por exemplo, a meditação, eu me concentro, eu me conecto, eu permito que em mim seja gerado um princípio existencial que me faz avançar, que me faz me conectar com a fraternidade branca, me conectar com os mestres cabalistas, com os mestres egípcios, com todos os conceitos do hermetismo. E não é só aceleramento mental, mas o conhecimento, uma vez desenvolvido internamente e colocado em prática, ele me traz pacificação do ser e elimina praticamente todas as discussões que nós poderíamos ter. Nós vamos ver na lei do gênero, no princípio do gênero lá na frente, a aberração que essa sociedade se envolveu nos últimos 20 anos. Desnecessário. Eu passo a compreender com profundidade que, por exemplo, o preconceito é uma aberração, seja ele de qual forma, de qual nível ou de qual conexão for. Entender-se melhor do que o outro por força de uma condição social é uma aberração. Recentemente eu dei uma entrevista a um podcast do Zé Renato, Dr. José Renato, que foi muito, muito, muito boa. Eu brinquei, para que tudo isso? Ninguém vai sair vivo dessa. Vivo do ponto de vista desta entidade corpórea, deste princípio corpóreo que me toma. Por que as pessoas, por que eu, perdemos tanto tempo apontando o dedo para os erros dos outros e acabamos não compreendendo que, na prática, objetivamente, para uma resolução prática de todas as circunstâncias e situações, o outro não existe. Este é um fenômeno interessante, porque se esses estudos nos levam a um raciocínio mais avançado, por exemplo, você pega o princípio da vibração, que eu atraio o semelhante, eu estou atraindo o quê? Estou atraindo a mim mesmo. O outro passa a ser espelho das minhas ações, dos meus comportamentos, dos meus hábitos, dos meus pensamentos. Ele passa a refletir aquilo que eu preciso mudar em mim e não nele. É maluco isso, porque se de fato nós estivermos atentos às coisas que acontecem ao nosso redor, nós vamos entender que as soluções são mais práticas, mais objetivas. E nós ficamos esperando a solução do outro, quando na verdade a solução está em mim. Se eu não tenho coragem, ou não desenvolvi a coragem, de buscar a melhora da minha relação comigo mesmo, de conhecer as crenças ou aquilo que o meu estado sombrio, porque todos nós os temos. Se eu não busco essa expansão desta consciência, o que adianta eu ficar esperando que o outro mude? Se eu mal tenho coragem de arrumar a minha cama, por exemplo, de mudar uma postura no meu cotidiano. A vibração, este princípio da vibração, que nos faz avançar
um conceito maior da existência, subindo em gradação numa escala. Existe uma escala, vocês certamente conhecem, que é de Hawkins, que fala sobre esse tema, que fala sobre esse assunto. E as pessoas, eu juro que às vezes eu fico tentando compreender isso. Algumas pessoas vendem isso como uma grande revelação. E tem pessoas que pagam e pagam muito caro por isso, esperando que só o fato daquela pessoa X apresentar aquele conceito, ela vai ter grandes mudanças. Não vai. Se você, se eu ou se qualquer pessoa não se apropriar efetivamente da modificação das suas próprias vibrações, só esse conhecimento não vai resolver. Falava ontem para uma cliente minha, para uma paciente minha, você conhece certamente pessoas que vivem fazendo cursos, passam a vida e faz curso de reiki, faz curso de apometria, faz curso de como chama? Esqueci agora, aquelas fitinhas, mas não importa, vai fazendo cursos e cursos e cursos e cursos e cursos, e a vida não muda. Por que a vida não muda? Porque não coloca em prática. Se nós fizermos uma descoberta em nosso ser, uma só, e a partir dessa descoberta nós nos dedicarmos a nos aprofundar sobre aquele conceito, sobre aquela ideia, sobre como aquilo afeta a minha vida e sobre de que maneira que eu consigo aplicar isso no meu cotidiano, eu praticamente resolvo tudo aquilo que está colocado no meu caminho. Mas nós somos instados e aceitamos isso no cotidiano a ficar reverberando uma série de cursos, uma série de cursos, uma série de cursos infindáveis. E que as pessoas não mudam, porque não colocam em prática. Eu não estou dizendo para você não fazer cursos, para você não se especializar, para você... Não é isso. Eu estou dizendo para você, faça, mas coloque em prática, porque senão você vai jogar dinheiro fora. Eu só vendi curso aqui no canal uma vez, né? Eu fiz lá o Caminho da Serpente Emplumada, e talvez mais em breve, talvez eu até coloque na área de membros aqui do canal, e eu vou tirar da Hotmart, por uma mudança de concepção da minha vida. Veja, entenda, quanto mais nós nos centrarmos, nos conectarmos com os princípios de amor, de compaixão, de entrega, de doação, de compreensão do que está acontecendo no nosso meio, de conexão com outras pessoas sem querer escravizá-las ao nosso modo de ser, ao nosso jeito de ser. As pessoas às vezes ficam relutando num relacionamento a vida toda e não estão felizes, não estão buscando uma solução. Eu não estou dizendo para se separar, não é isso, mas busque uma solução. Dentro do próprio relacionamento, às vezes, está a solução. Defina o que você quer, quais são os princípios de interesses que vocês têm em comum, e a partir desses princípios de interesse que têm em comum, estabeleçam uma agenda, vamos assim dizer, de relacionamento, com a qual você consegue caminhar. Quais são os acordos que são feitos nesse relacionamento e que permitem que esse relacionamento continue. Isso tudo vai de uma maturidade de pensamento ligado a este princípio da vibração, no cotidiano. E você vai observar que, às vezes, o caos aparentemente se estabelece quando você inicia uma mudança. É uma aparência. Por que é uma aparência? Porque você mudou o padrão vibratório.
quando você busca ajuda, quando você busca uma conexão de auxílio, você mudou o seu padrão vibratório, e a partir da mudança desse padrão vibratório, você vai mover as energias que estão mais próximas e elas vão se sentir traídas. Porque elas estavam, entre aspas, 1000 aspas aí, se for possível, habituadas a te sugar. E quando você inicia um processo de autoconhecimento mesmo, de aprofundamento, você expande o seu raio de ação e elas, estas energias mais densas, vão se sentir, mais uma vez, entre 1000 aspas, como se estivessem sendo traídas. E vão agir a rebote para que você retome o teu padrão anterior. Por isso, observar mudanças à sua volta, quando você se propõe a fazer uma mudança, observar quebras de posturas e comportamentos à sua volta é muito comum. Parece que tudo piora quando você inicia um processo de mudança. Ao contrário, imagine que você está com a cabeça enterrada na terra só com o pescoço. Quando você toma consciência e ganha força para sair desta terra, o que vai acontecer com você? Com a terra que está em volta, ela vai se estremecer e vai quebrar toda, dando a impressão de um terremoto. Mas não, é você que está saindo desse local. E aí a sua energia, a sua vibração, ela vai refletir esse estado de ânimo que você vai passar a viver a partir de agora. Era isso? Faz sentido para você esse movimento? Dá uma refletida, absorva esta sabedoria, absorva este conhecimento e, se for interessante, deixa a sua questão, deixa o seu comentário. Eu acho que vale essa reflexão. Naturalmente, o princípio da vibração não é só isso. Se nós pegarmos aqui de Deepak Chopra e deitarmos sobre este princípio, a gente vai conseguir falar, por exemplo, sobre as 7 leis espirituais do sucesso, por exemplo. Porque ele é um princípio de força, é um princípio sensacional. Nós, no próximo vídeo, vamos falar do princípio da polaridade. Tudo é positivo, tudo é negativo, tudo isso que existe entre nós. Agradeço a sua presença. E olha aí, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu estou estacionado aí com 106 mil, já faz quase 2 anos. E deixe o seu comentário, curta, compartilhe. Se quiser contribuir com o canal, você sabe, eu sempre deixo o Pix aí. Algumas pessoas, há um tempo atrás, fica colocando o Pix. Eu só coloquei o Pix porque alguém me pediu para colocar. Eu nunca fazia isso. Alguém chegou um dia e falou, poxa, por que você não põe o Pix? Eu falei, tá bom, põe isso. E nunca mais tirei. Deixa aí. Se a pessoa não quiser doar, tá tudo bem. Se não quiser também, amém. E vamos para frente, gente. Vamos evoluir, vamos crescer. Aguardo vocês no próximo vídeo. Última lembrança, rapidinho. A partir de 15 de agosto, muito provavelmente, eu vou reiniciar as meditações com os anjos diariamente, como fazia até abril, perdão. Mas não vai ser aqui no canal A Arte de Viver. Eu vou deixar o link do canal Salmos de Orações para que você possa se inscrever neste canal e lá eu iniciarei então a ação dos anjos mais diretamente. E aqui eu terei algumas meditações, mas com outro foco, com outro direcionamento, e vou deixar os anjos para lá, para deixar mais compartimentado. Fechou? Agradeço aí a sua presença. Espero que de alguma maneira esteja contribuindo. Eu sei que alguns assuntos às vezes são meio peludos, né? E que acabam não sendo unanimidade. E que bom que não é uma unanimidade. Esse tempo não é mais de uma unanimidade. Gratidão, até breve.